sou o Rui Amaral, tenho 47 anos de idade, sou artista plástico e sou um dos pioneiros do movimento do grafite aqui no Brasil. Fui uma das primeiras pessoas a fazer um grafite com spray à mão livre, a sair na rua e fazer isso de forma constante. No final dos anos 70, eu fiz ainda grafite como um garoto, com uma forma ainda de curtição. Eu tinha uns 14, 15 anos de idade, era ginásio, né? Um amigo meu, os pais tinham voltado dos Estados Unidos, tinham trazido um livro de arte para o filho, Roberto, um amigo meu, e ele fez um stencil de brincadeira no quarto dele, umas pegadas assim na parede, né? Stencil, e foi o primeiro contato que eu tive com grafite, assim, com a coisa do spray, máscara, molde, né? E aí eu comecei como forma de brincadeira, a gente começou a usar o spray, fazer algumas coisas no bairro onde eu morava, eu estudei no Santa Cruz ali, né? No Alto de Pinheiros ali, a gente começou a fazer grafites ali no bairro de Pinheiros ali. Depois fui fazer artes plásticas na FAP, entrei em meio de 81 e eu comecei a conhecer, ter contato com outras mídias das artes plásticas, né? Gravura, xilogravura, serigrafia, a litogravura, a gravura em metal, aquarela, ecoline, o nanquim, a pintura a óleo, né? E todas essas mídias, né? Todas, a fotografia. Comecei a ter um apanhado geral de matéria de ferramenta para se produzir arte, né? Na verdade, comecei a entrar na FAP para fazer desenho industrial na FAP, que eu queria fazer DI. Daí no meio da faculdade acabei ganhando um prêmio importante, bacana, de um desenho com bico de pena no Centro Cultural Brasil e Estados Unidos, lá em Santos. Estava tendo a ditadura, a gente vivia a ditadura ainda, né? Então, a gente estava tendo abertura política no Brasil e cultural, né? Então estava voltando a ter os salões de artes e tal. E eu participei, o Salão de Santos foi um dos primeiros a ter, então é bacana até você pegar, quando você pega esse, eles falam, folder, o catálogo da exposição, você vê o nome de muita gente hoje em dia bacana ligada às artes visuais, né? Arte e educação, né? Falei, de repente eu não dou para artista, mas viro pelo menos um professor, fico perto da arte, né? Foi uma opção de vida profissionalmente, vou virar professor de artes plásticas. Rede pública, rede estadual, privada, de repente dava uma aula na faculdade, né? Então eu segui esse caminho. Aí nos anos 80, conheci isso no começo dos anos 80. Eu estava vendo que o grafite, uma nova mídia que estava rolando no mundo das artes visuais, né? Que nem tinha gravura, tinha o grafite. E eu já mexia com grafite, já mexia com spray, com garoto, tal. Para mim era uma coisa mais familiar até do que... Não a gravura, porque gravura todo mundo aprende na escolinha quando criança, mexer com buril e tal. Mas sei lá, uma litogravura, uma gravura em metal, que eram coisas para mim mais inacessíveis, assim, né? E eu comecei a trabalhar com o spray, peguei um spray à mão livre, comprei um sprayzinho, lá na Teodoro Sampaio, lá no Vovô das Tintas, onde que acho que grande parte dos grafites comecinho era um dos poucos lugares aqui em Pinheiros. A gente comecei a desenhar à mão livre, uns personagens que eu fazia em nanquim, em ateliê, né? Então foi a primeira vez que foi essa conversa bacana, que eu comecei a sair do ateliê, do desenho, do papel, e comecei a trabalhar na rua. Só que quando eu comecei a fazer isso, ninguém fazia à mão livre. E não tinha quase grafite em São Paulo, nem no Brasil. Nessa época, quando eu comecei a fazer os personagens que eu chamo de 27, com os bonequinhos pretos que eu faço, que é uma história comprida, que é uma história de ficção científica, que eles vivem na Antártica e tal. Foi uma série de desenhos que eu montei numa exposição, que daí deu sequência para o desenho do grafite e primeiro toda a minha história de artes plásticas, todos meus personagens, toda a minha história do trampo de artes plásticas começou nessa época dos desenhos. É uma coisa única, assim, um fio único, né? Uma coisa meio ligada à ficção científica, que tem a ver com uma coisa ligada à cidadania, né? Uma coisa... ao Brasil, né? Misturado com ficção científica, né? Cultura popular, né? O pessoal fala que eu faço um naif urbano, muita gente define, me falaram isso, que essa pintura meio ingênua, só que feita na rua, né? Mas enfim, daí eu comecei a trabalhar com grafite e ninguém fazia, né? Existe o Alex Lalauri, o Matuque e o Zayda, eles só fazendo grafite com stencil, com máscara. E eu comecei a fazer à mão livre. E aí foi um barato, que
mudei para Vila Madalena. Na Vila Madalena acabei conhecendo, era um bairro começando, a Vila Madalena dos artistaiada, né? Tudo invadindo a vila, montando seus ateliês. Eu também mudei para lá, montei meu ateliê. E na mesma rua que eu estava, na Luiz Anhai, que é uma ruazinha ali entre as Picoito e a Vizarde, bem no centro da vila, ali nas empanadas, tem até hoje o teto das empanadas pintado, tá lá o desenho que eu fiz, a pintura. Aí eu conheci um pessoal de cima do ateliê que era o Zé Carratu, o Jami Prades, o César, e essa moça tinha um grupo de intervenção urbana que chamava Tupi Não Dá. E a gente acabou ficando amigo e tal, e começamos a fazer outras intervenções urbanas organizadas em grupo. A gente mandou um projeto para a Pinacoteca do Estado, entramos em primeiro lugar, ocupamos a Pinacoteca, fizemos uma exposição bacana lá, e começamos a fazer trabalhos na rua de intervenções, retomar o Tupi, que o Tupi também tinha dado uma parada, estava um tempo sem funcionar, montamos um novo grupo, né, que era eu, o Zé e o Jaime. A gente começou a fazer muita intervenção urbana, tipo, a ideia de pintar o Beco do Batman é nossa e mais alguns amigos, porque ali na Luiz Anhanha ficou eu morando no meio da Luiz Anhanha, o Tupi era no comecinho da Luiz Anhanha, e nessa mesma época eu conheci o John Howard. O John Howard talvez tenha sido, junto com o Alex Valauri, o cara mais importante no movimento do grafite. E o John ainda acabou vindo morar comigo na minha casa. Eu aluguei os fundos da onde eu morava para o John Howard. A gente morou também uns 3, 4 anos junto ali, o John. E a gente começou a dominar a Vila Madalena. Então toda a Vila Madalena era grafitada basicamente pelo Tupi Não Dá por mim, o Zé, o John. O Jaime não fazia muito grafite, trabalhava mais ateliê. O John, na verdade, fazia quase 50% do que tinha de grafite, eu vejo. Eu fazia, sei lá, mais uma cara e a maioria das pessoas fazia mais um pouquinho. Mas o John era o grande locomotiva do processo todo, né? E o John trabalhava com essa coisa do latex, do spray, a gente também trabalhava com essa coisa da técnica mista, né? Trabalhava, de repente, com stencil um pouquinho, uma coisa de detalhe, né? Uma estrela, uma textura para entrar dentro de uma camiseta de um personagem e tal. E aí a gente começou a ter ideias de intervenções urbanas, começou a querer grafitar durante o dia. Então essa moçada começava a se reunir ali na Vila Madalena, então, pô, sei lá, no começo dos anos 80 tinha a Bienal, que a gente participou da Trama do Gosto, que foi em 87, a gente participou acho que com 12 artistas, não me lembro direito, mas recapitular, posso ter certeza. Então você imagina, no começo dos 80 tinha 10 ex-guinhos pintando, fazendo grafite em São Paulo. Então é isso, uma loucura. Hoje em dia tem não sei quantos mil, né? A gente era em 10 pessoas fazendo, né? Tinha o trabalho. Depois você tinha poucas pessoas a mais que faziam meio curtição, assim, faziam muito pouquinho, não tinha uma postura de fazer mais, de artista, ou pensar um trabalho mais pensado, né? Então era muito pouca gente, né? Foi uma exposição que a gente fez na virada, na Fundação Bienal, né? Foi uma espécie de uma Bienal nacional, tal. Chamada Trama do Gosto, foi uma exposição bem bacana. E o Alex Valauri, que é o precursor do grafite aqui no Brasil, fez uma curadoria dessa mostra e convidou alguns grafiteiros para fazer essa exposição na Trama, lá na Bienal. E eu fui um dos convidados. A história é bacana, porque quando a gente estava na Fundação Bienal, a gente começou a gente estava com essas intervenções de grafitar à luz do dia e enfrentar a polícia, né? Nessa época eu fui preso várias vezes, cheguei até a ter advogado da Licença Internacional para me tirar de cana, assim, para tirar o processo, né? Era ditadura ainda, né? A gente estava... Você vê, a eleição para presidente, primeiro foi em 89, a gente está falando do começo dos anos 80, isso, né? Ou até nessa situação, você vê com 87, que a gente está falando que era a Bienal de 87, a gente saiu da Trama do Gosto, que era na Bienal, e saímos para o buraco da Paulista para pintar, né? Então a gente pintava durante o dia e era cana, assim, a gente pintava, a polícia aparecia, era detido e tal. E a gente ocupou o buraco da Paulista. O buraco da Paulista hoje em dia é o que é, né? Virou um marco do grafite, virou um ponto de mostra de trabalho e tal. Isso foi uma coisa criada pela gente na época dos anos 80. E o Beco do Batman também mesma coisa, né? Na Vila Madalena, a gente que teve essa ideia de pegar becos e começar a pintar, ou então entrar em fábrica destruída e pintar, ou pegar um viaduto que o governo constrói e não termina a ponta, vai lá, pinta o viaduto inteiro e mostra para todo mundo, chama atenção para os casos com o dinheiro público. O grafite verdadeiro é aquele grafite feito ilegalmente, aquele grafite que você chega na madrugada ou na luz do dia, na cara de pau mesmo, e vai e faz. Quando você faz um trabalho usando essa mesma técnica, mas com autorização, deixa de ser grafite no meu modo de ver, passa a ser arte urbana, passa a ser arte de rua. Não vejo o grafite feito autorizado como grafite.
como forma, né, como legal, vamos dizer assim. Eu acho que o grafite só existe quando você é de forma ilegal, quando você rompe os espaços, quando você abre o caminho ali, quando você passa uma mensagem para as pessoas que aquele espaço deveria ter arte, né? Então, eu acho que essa é um pouco a função do grafite verdadeiro. Tem muita gente que bebe na fonte e aproveita disso e vive dessa história do comércio. Inclusive, a gente está vivendo hoje um momento bastante interessante dos pichadores, com os grafiteiros, que estão atropelando vários grafites, colocando exatamente essa questão do grafite ligado a essa coisa do comércio, né? Porque o grafite, na essência do grafite, ele é ligado à cidadania, ele é ligado a ativismo, né? Ele é ligado a outras coisas, não é ligado a comércio. Eu sempre vi dessa maneira, né? É óbvio que você tem uma coisa, quando você, o comércio do grafite, você faz tudo certo, está plástico, você trabalha e você vai para o ateliê e vende um trabalho, é uma consequência, um diálogo que você tem com o ateliê, um diálogo. Uma coisa é você estar indo para a rua para poder pintar quadro, para poder ficar conhecido o teu trabalho e você vender. Existe uma diferença que poucas pessoas percebem e você só vai saber entender isso se você passar a vida do cara, entender o que é o processo. Só com a vida que você vai sacar isso. Não tem, na hora, quando você vê, você não vai entender, você não tem como ver. Você tem que ver o percurso do cara, do artista, durante muitos anos, para você ver qual o caminho, o que o cara faz, né? Se ele está na pegada de poder vender mais quadros, se ele está na pegada de melhorar a cidade, melhorar a condição de vida, porque eu acho que é o lance legal do grafite, né? Nada contra os outros modos, mas é um modo um pouco como eu vejo, né? Cada um acho que tem a cabeça, assim, né? Cada cabeça é uma sentença. Mas o meu modo de fazer, o meu modo de ver, tanto que hoje em dia o meu trabalho atual como grafite, ligado a, vamos dizer, o grafite, por exemplo, o grafite que eu vejo que eu fiz autêntico, bacana, teve uma invasão dos MSTC, que é o Movimento Sem Teto do Centro, lá no famoso prédio do Prestes Maia, lá no centro. Então, são várias famílias que foram lá, invadiram uma ONG organizada por 5 mulheres, né? Para invadir o prédio. Aí, quando eu vou lá fazer o grafite, quando eu vou lá pintar um desenho, vou fazer uma oficina com os moradores, uma oficina de grafite com os moradores, né? Ou eu vou simplesmente pintar lá o espaço, a gente tinha uma garagem lá nesse prédio, a garagem a gente pensou em montar um centro cultural, né? E chegou a ter uma livraria, uma biblioteca, né? Que ficou super conhecida, teve o maior número de livros que tinha quase na região ali, uma coisa impressionante. Foi famosa a invasão. E ali, quando eu estava pintando na fachada e tinha uma tropa de choque do outro lado da avenida, eu acho que realmente ali eu estava fazendo um grafite porque eu estava pintando num lugar sem autorização, eu estava invadindo o espaço, e tanto é que tinha uma tropa de choque, uma polícia de tudo quanto é lado, um monte de gente do outro lado lá, né? Então você vê que ali é completamente diferente eu ir lá pintar um cenário de um show, ou pintar uma vitrine de uma loja. Aí ninguém está chamando grafite de pintar loja, desenho camiseta grafite. Eu lembro até nos anos 80 também, não é uma barbaridade assim, era uma matéria sobre tatuagem, ao invés de falar que era tatuagem, falava que era pintura na pele. O grafite invadiu a pele das pessoas, né? Tem coisas absurdas dessa maneira, assim, né? Então, vamos grafitar a sua casa, vamos grafitar o seu banheiro, vamos grafitar seu hotel, né? Usa a palavra de uma forma errada, eu vejo. Porque se você pintar a sua boutique é igualzinho o que eu estou fazendo lá na invasão do prédio, eu acho que não, acho que é diferente, né? Acho que é diferente. Ou mesmo se você está andando na rua e faz um desenho sem permissão, num muro qualquer. É diferente de você fazer na casa de alguém, ainda mais recebendo por isso, né? Então eu acho que tem essa questão da definição. O grafite é você fala assim, uma mídia das artes plásticas contemporânea. A gente precisa ter uma distância grande, histórica disso, do que acontece hoje em dia, para entender e definir o que é o grafite. Isso é uma definição feita por mim. Tem estudiosos que definem de outra maneira, tem artistas que defendem de outra maneira, vêm de outra maneira. Eu vejo dessa maneira.